Vamos falar hoje a respeito de ciúme. Quem aí se considera ciumento? Na hora que a gente faz essa pergunta, ninguém é ciumento. Mas eu queria saber se alguém aí se considera uma pessoa ciumenta. Se você se considera, você coloca sim. Escreve aí para mim, que eu quero saber se você se acha uma pessoa ciumenta. Porque ciúme é uma coisa muito natural, muito normal. Ela vem com a gente desde que a gente é criança. O ciúme é uma emoção que faz parte do ser humano. É o medo que a gente tem de perder o que a gente ama. Pode ser uma coisa. Tem gente que tem ciúme até da música que gosta, né? Não gosta de compartilhar a música que gosta com os outros. Então, tem pessoas que são ciumentas assim em alto grau. Mas o ciúme faz parte da vida da gente desde que a gente é criança. Se você pegar uma criança que tem, por exemplo, um brinquedo que ela não gosta mais, tá? O brinquedo está ali, num canto da casa. Mas chega uma outra criança e pega o brinquedo dela para brincar, aí ela fica com ciúme. Pequenininho, criancinha, já tem ciúme. Criança de 4 anos tem ciúme porque o irmãozinho vai nascer. Então, eu conheço o caso de uma historinha, né? De o garotinho que tinha ciúme do bebê que estava na barriga da mãe porque estava mais pertinho da mãe do que ele. E a mãe falava: meu filho, você já teve na minha barriga, e não adiantava nada, porque ele queria voltar para a barriga da mãe para ficar junto com o outro irmãozinho. E aí, quando o irmãozinho nasceu, a mãe falava assim: ô meu filho, olha só o nosso anjinho, esse aqui é o nosso anjo. E ele falava: anjo nada. E ele brigava com a mãe, ela falou assim: é sim, é o nosso anjinho. Um dia a mãe estava na cozinha e o garotinho chega para a mãe e fala assim: não falei que ele não era anjinho coisa nenhuma? Joguei pela janela, ele nem voou. Aí você pensa. Se ciúme é uma coisa prejudicial na infância, imagina no adulto. Se pode ser mortal na infância, imagina no adulto. Mas tem gente que tem irmãos que tem ciúmes de criança e cresce, continua com ciúme depois de adulto, viu? Tem um bocado de irmão que depois de adulto tem ciúme ainda. Mas eu quero falar com você sobre esse ciúme que prejudica, esse ciúme que pode ser, não é exagero não, mas pode ser até mortal. A gente tem o ciúme normal, é natural você ter ciúme de uma pessoa que você gosta. E a gente vai falar sobre alguns comportamentos aqui que estão dentro da normalidade, mas eu quero falar primeiro com você daquele mais drástico de todos. Eu quero falar daquele ciúme que é doentio, que é patológico, que precisa de tratamento psiquiátrico. É sério o que eu vou falar aqui com você. É muito sério. Talvez não seja a realidade de ninguém aqui, mas é importante você saber porque você pode ajudar uma pessoa. Você pode identificar isso num jovem casal, por exemplo. Tive uma paciente há pouco tempo que o namorado dela era exatamente isso que eu vou falar para você. E quando ela reconheceu isso, ela teve a oportunidade de deixar o relacionamento. Mas se a pessoa não entende, se ela não reconhece essas características, ela não sabe que isso é patológico. Então, eu quero falar com você sobre aquele ciúme de pessoas que elas precisam de tratamento psiquiátricos, tá? São aquelas pessoas que elas não conseguem diferenciar a realidade da fantasia. Então, se ela botou na cabeça dela, se o cara botou na cabeça dele que a namorada ou a mulher tá traindo, ele não importa, ele pode não ter pista nenhuma, ele pode não ter comportamento nenhum dela que diga isso, mas se ele botou na cabeça dele, ele acha que aquilo é verdade. E aí que é o problema, porque ele não sabe separar realidade de fantasia. É a pessoa que realmente tem problemas psiquiátricos. Então, essas pessoas vigiam, elas perseguem a outra, segue cada passo da outra pessoa, ela tortura a outra pessoa emocionalmente, ela sufoca, rouba a vida do outro. Uma pessoa assim, um homem assim, ele sufoca totalmente, ele é como se fosse um vampiro, ele suga a vida de outra pessoa. Então é aquele que começa isolando da família, depois começa a isolar dos amigos, tira a pessoa dos hobbies, daquilo que ela gosta de fazer, já começa a exigir que ela deixe o trabalho, porque no trabalho dela tem muitos homens e ele não suporta isso. Se for uma mulher que sente assim, o homem não pode trabalhar naquele determinado setor. Enfim, é uma coisa doentia. É o cara que quer trocar o jeito da mulher vestida, ela falar, ela não pode mais conviver com ninguém. Essa moça que me procurou no consultório, porque ela já estava realmente ficando depressiva, ela já não tinha mais nenhuma rede social, ela tinha acabado com todas, ela deixou todos os amigos, a vida dela já estava ficando, e ela era namorada ainda, a vida dela estava se restringindo a ele. E isso
é uma coisa que leva a pessoa a se anular completamente, suga a vida da outra pessoa. E não depende do que o outro faça. É algo que está na cabeça doentia daquela pessoa ciumenta. E a pessoa que é vítima disso, a pessoa que se relaciona com alguém assim, ela cai numa armadilha. A armadilha de imaginar que se ela se controlar, se ela mudar o estilo dela, se ela vigiar cada coisa que ela vai falar, o que ela vai fazer, ela vai controlar a mente da outra pessoa. Ela vai controlar o comportamento do outro e ele vai deixar de ser agressivo. Porque são pessoas que realmente agridem, jogam coisas, quebram coisas, né? Gritam, infernizam a vida do outro. Aí, essa namorada, por exemplo, fica achando que ela pode controlar isso se ela cuidar do comportamento dela. Se ela começar a mudar, se ela começar a pensar naquilo que ela faz. E eu vou dizer para você, não funciona. Você pode mudar o jeito de vestir, o jeito de falar, não conviver mais com ninguém, não ter rede social nenhuma. Essa pessoa vai botar na cabeça alguma coisa e vai inventar que você traiu de alguma maneira. Não tem jeito. A doença está na cabeça da pessoa e não está no comportamento do outro. Por isso que é muito sério e é importante quando a gente consegue detectar isso na vida de alguém, para que uma pessoa não caia numa armadilha dessa. A saída não está em mudar o comportamento do outro, a saída está no tratamento. São pessoas altamente comprometidas psicologicamente. E esse problema, querido, ele vem muito antes do relacionamento. Esse problema veio talvez na infância dessa pessoa. Isso veio da história de vida dela. Tem gente que tem uma infância extremamente comprometida. Se a pessoa quiser se curar, é possível, mas tem que buscar um tratamento sério. O problema é que, como essa pessoa não diferencia a realidade da fantasia, ela acredita que aquilo é a realidade mesmo, ela acha que ela não precisa de tratamento, que o problema está na mudança do outro. Um outro problema grave é que quem fica num relacionamento assim também tem um problema. Também é uma pessoa comprometida emocionalmente. Não num grau de comprometimento como esse, mas é alguém que já tem uma carência afetiva. É alguém que já é uma pessoa que sofreu por muitas rejeições. E aí, essa pessoa acha que, a princípio, que aquele ciúme exagerado é um cuidado exagerado com ela. É o fato da pessoa querer muito ela, é desejar muito ela, é valorizar muito ela. Como ela já se sente rejeitada, como ela se sente insegura, como ela se sente inferiorizada, como a autoestima dela é muito baixa, ela acha que aquela pessoa está valorizando ela. Aí ela aceita entrar num relacionamento desse, porque ela fica lisonjeada. E é aí que está o problema, porque ela vai se submetendo a isso, vai se sujeitando a uma série de situações, ela vai se sujeitando a uma série de cobranças que ela pode dar à vida e não muda coisa alguma no comportamento do outro. Amor não é isso. Tem gente que pensa que ciúme é sinônimo de amor. Não. Esse tipo de ciúme, não. Esse tipo de ciúme não é amor, isso é doença. E é doença de ambas as partes. Porque quem fica num relacionamento desse também é doente. Tá com a autoestima baixa, precisa de cuidar de si mesmo. Não se valoriza. Tá pagando um preço muito alto para ser amada por outra pessoa. É preciso avaliar muito bem que tipo de relacionamento você se envolve. Coisas assim mostram situações problemáticas demais de infância e muito profundas e precisam ser tratadas. Você não muda outra pessoa, entenda isso. Se você mudar o seu comportamento, você não vai alterar o comportamento do outro. É a pessoa doente que precisa ser modificada. Agora, vamos falar agora um pouquinho de um ciúme um pouquinho mais normal, que talvez entre na realidade de algumas pessoas que estão aí. A gente pensa que ciúme é a forma de preservar. É normal, por exemplo, você chegar numa festa e vamos supor que você chega lá com seu marido na festa. E aí o seu marido tá lá se divertindo, dando, né, atenção para todo mundo e você tá quieto num canto. E ele te largou lá e não se importou mais com você e você começa a ver ele ali de papo com um monte de outras mulheres e, lógico, você fica com ciúme daquilo. Se você for uma pessoa equilibrada, você vai chamar o seu marido ou então
quando chegar em casa, mesmo que você não espere chegar em casa, mas você vai chamar e falar assim: olha, não estou confortável nessa situação aqui, não. Não estou me sentindo bem. Não estou gostando do que está acontecendo. Você me deixou lá e você está de papo. E se a pessoa fala para você assim: não, você está vendo maldade em tudo, bom, então se coloca no meu lugar. Imagina você aqui, sozinho, e eu lá papeando com um monte de gente. Como é que você vai se sentir? Pois é, tente se colocar no meu lugar, porque é assim que eu estou me sentindo agora. Dá para a gente mudar essa situação aqui? Isso é uma forma mais equilibrada de fazer as coisas. Agora, tem mulher que não faz isso, não, querida. Ela já chega beliscando a costela, pisando com a ponta do salto no pé do sujeito. Ou ela, se tiver perto de uma piscina, ela dá um jeito de esbarrar na outra mulher que está perto e jogar ela lá dentro da piscina. Ou ela pega um copo de bebida, ela entorna sem querer, ela tropeça, enfim. É aquela coisa que a gente faz diversas maneiras de você botar para fora aí o seu desequilíbrio e o seu ciúme. Agora, tem aquelas pessoas que elas sofrem de ciúmes, ela sabe que ela é extremamente ciumenta, ela sabe que aquilo é exagerado, mas ela não consegue controlar. Ela não dá conta de controlar. É aquela pessoa que vive tensa, ela vive preocupada. O marido chega, ela cheira o paletó, ela abre a carteira dele para ver se tem alguma coisa diferente. Ela mexe no celular enquanto ele está tomando banho. Ela conta os minutos. Eu conheço pessoas assim, que conta o minuto quando o marido sai do trabalho, e se ele demora 15 minutos a mais do normal, ele tem que dar conta dos 15 minutos que faltou. Ela vai no cronômetro. É o exagero. A pessoa sofre muito por ser assim. E ela acaba fazendo o outro sofrer também. Por que que alguém faz uma coisa dessa? Por muitos motivos. Muitas vezes, uma pessoa assim veio de um relacionamento onde ela foi traída. E aí, uma pessoa que já foi traída, ela fica procurando pistas da traição. A pessoa que foi rejeitada fica procurando pistas da próxima rejeição. Eu fiz uma palestra uma vez numa igreja sobre ciúme, e aí um casal me procurou no final. O marido falou assim: Elizabeth, te contar um negócio que aconteceu ontem. Ele falou assim: minha mulher é tão ciumenta, ele falou perto dela, minha mulher é tão ciumenta que ontem eu estava dirigindo ela do lado, eu quase atropelei uma moça, que a moça passou correndo na frente do carro. Se eu não freasse rápido, eu matava aquela mulher. Quando a mulher passou, a minha mulher olhou para mim e falou assim: você olhou para ela, eu vi você olhou para ela, não adianta você dizer que não olhou, porque eu vi. Ele falou assim: é lógico que eu olhei para ela. Se eu não olhasse para ela, eu passava por cima dela. Se eu não olhasse, eu matava ela. Então, não pode nem olhar para deixar de atropelar alguém. Então, são pessoas que são, assim, exageradas. Às vezes são pessoas que vieram e viram o casamento dos pais com muito tumulto. Mulheres que às vezes viveram com um pai que traía a mãe. E ela botou na cabeça dela que ela jamais seria traída. E aí ela fica vigiando para não viver a mesma coisa que a mãe dela viveu, só que ela fica vendo coisas aonde não tem. Muitas vezes isso é um problema de baixa estima. É a pessoa que não se valoriza, ela se compara com todo mundo, parece que todo mundo é melhor que ela. Ela já vem da infância dela com aquela expectativa de que ela vai ser rejeitada, a expectativa de que ela vai ser trocada por outra. E aí, essa expectativa de rejeição é que faz essa vigilância absurda. E aí você não tem paz e nem dá paz para outra pessoa. As pessoas que vivem assim, elas não conseguem viver um relacionamento prazeroso. Não tem como. Porque o tempo todo da vida dela, ela está procurando problema. Se o problema não existe, ela procura por ele. E tem pessoas que são exageradas a ponto de o marido liga para a mulher e fala assim: tudo bem aí? Ela, onde é que você está? Ela não responde, ela precisa controlar, precisa saber onde é que ele está. Tem um caso de um cara que ele foi atropelado na rua, tá atravessando a rua, foi atropelado. E chegou no hospital, ligou para a mulher e falou assim: amor, fui atropelado, não se preocupa, estou vivo. Ó, quebrei 3 costelas, quebrei a perna esquerda, quebrei o pulso em 2 lugares. Olha, eu só tô vivo aqui porque a Marta estava passando na hora e me trouxe para o hospital. Você vem aqui para você me ver, traz meu documento. Ela: quem é a Márcia? O cara quebrou 3 costelas, quebrou uma perna, quebrou o pulso, estava todo moído no hospital.
e a preocupação dela era quem era a Márcia, que socorreu o marido dela. Isso é um paranoia da nossa cabeça. A gente sofre por ser ciumenta e a gente arranha o relacionamento. A Bíblia fala que o amor não arde em ciúme. Então, você querer preservar um relacionamento, você querer cuidar de um relacionamento é uma coisa. Agora, você sufocar e vigiar esse relacionamento, achando que o poder está na sua mão de controlar uma outra pessoa, aí a história muda de figura. Não dá para levar um relacionamento desse muito tempo sem muito desgaste. Às vezes as pessoas mantêm isso, mas o custo emocional dessa história é muito grande. E a gente precisa compreender o que está por trás disso. Quais são os sentimentos que estão por trás desse ciúme doentio? Que tipo de coisa a gente passou para poder chegar a uma situação como essa? O que a gente pode fazer para evitar isso? Que tipo de incoerência tem o ciúme? A atitude de ciúme tem várias incoerências, que você acaba atraindo aquilo que você teme. Então, o ciúme, ele está muito mais ligado a nossas doenças emocionais, nossas dificuldades emocionais, do que a situações reais e concretas. Eu espero que você tenha identificado o que é um ciúme patológico, doentio, aquele que pode levar até a morte, porque pessoas que têm um ciúme patológico, elas podem matar, e a gente já viu muitos casos em telejornais de pessoas que assassinaram a namorada ou a mulher por causa de um ciúme, porque pessoas assim, pessoas que têm um ciúme patológico, o que ela pensa, o que ela deseja fazer, ou até o que ela faz, ela projeta no outro. Essas pessoas provavelmente traem, essas pessoas provavelmente sonham e imaginam com traição o tempo todo, e aí ela projeta essa traição, ela projeta essa maldade, esse pensamento na outra pessoa. E aí ela quer punir o outro por uma coisa que está na mente dela. Isso é doença. Isso precisa de tratamento. Não pense que você vai casar e com o tempo isso vai melhorar. Não vai, só vai estragar a sua vida. Então, se você vive num relacionamento assim, procura ajuda para você e para quem está doente ao seu lado.